questão da logística dos Correios. Geralmente eles dão um prazo e nem sempre eles conseguem cumprir aquele prazo. Os Correios eles tinham a obrigação de prestar adequadamente o serviço deles e eles não prestaram. Há um mês atrás que estelionatários clonaram o cartão dele e retiraram R$ 3.500 da conta. A responsabilidade do banco é objetiva, ou seja, independe da prova da culpa. Fazenda Clubandê é um exemplar clássico do Brasil Colônia, né? Ela mostra uma arquitetura das fazendas do Brasil Colônia, fazenda de cana-de-açúcar, dos engenhos. Aquilo ali é solo sagrado, né? E está tudo sendo desrespeitado. Eu acho que as autoridades têm uma oportunidade, mais uma vez, de fazer a diferença ali e talvez sem gastar dinheiro nenhum. Tudo isso agora no Via Legal. A empresa é pública, não tem concorrentes e é alvo de muita reclamação. Eu estou falando dos Correios, que só na última operação do PROCON no Rio de Janeiro recebeu 14 autuações. No Rio Grande do Sul, as denúncias contra a estatal foram além e chegaram à justiça. O motivo? O atraso de quase 2 anos na entrega de uma correspondência. O serviço já foi considerado de excelência, mas hoje, em alguns casos, a entrega de correspondência pelos Correios traz mais insegurança do que tranquilidade. Foi horrível, foi assim, tipo uma correspondência que eu tinha que pagar na data certa e não conseguiram chegar até mim, né? Eu tive que ir correndo, pedir segunda via. É um transtorno. Já aconteceu, já no caso da correspondência da luz, né, energia elétrica, foi avisado o corte, né? Foi avisado o corte, mas não tinha chegado a correspondência, né? Não chegou na sua residência? É, a gente não sabia, né? Que a gente podia ter sido cortada a nossa energia porque a gente não tinha pago. Eles disseram que estava com um atraso, estava com problema na logística deles, problema interno, né? Em algumas situações, as consequências vão além dos juros cobrados por uma conta atrasada. Documento de carro. Como é que foi? Notificação de multa que não chegou. E aí a multa estava no nome da minha esposa, mas quem cometeu fui eu, estava dirigindo o carro dela. E a multa não chegou a tempo. E aí o senhor pediu recurso, né? Porque eu não sabia que tinha recebido a multa de Pardal. Há 7 anos, Elizabeth fez concurso público para um cargo no município de Porto Alegre. Ela conta que foi bem na prova e esperava ser chamada nos meses seguintes. Mas o aviso, na época enviado por telegrama, nunca chegou. Eu olhava pelo Diário Oficial lá o quantos já tinham chamado. Cansei, porque daí eu vi que não saía de um patamar, né, de números, daí eu não acompanhei mais. Não recebi nada. Elizabeth, de fato, passou no concurso, mas não ficou sabendo. Ela só descobriu que havia sido convocada quando começou um estágio na própria prefeitura. Inconformada, ela entrou com 2 ações. Uma na Justiça Estadual contra o município e outra na Justiça Federal, pedindo uma indenização aos Correios. Deu certo. A prefeitura fez uma nova convocação e os Correios foram condenados a pagar R$10 mil por danos morais. A empresa pública recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, alegando que o resultado do concurso também foi publicado no Diário Oficial, mas não teve jeito. No entendimento da Justiça, a estatal tinha o dever de entregar a correspondência na casa da candidata e a falha na prestação do serviço gerou sim prejuízos. Os Correios eles tinham a obrigação de prestar o serviço deles, né? Prestar adequadamente o serviço deles, e eles não prestaram. E esse ato foi constatado e foi comprovado no processo judicial. Então, se houve uma publicação no Diário Oficial, ou deixou de haver, isso aí não influencia no processo, na questão deles.
Depois de quase 1 ano e meio de atraso, Elizabeth assumiu o cargo de assistente administrativa na Prefeitura de Porto Alegre. Fica assim, sempre tem que ir atrás do que é o teu direito, né? Se eu tivesse ficado em casa, não tivesse ido atrás, não tivesse conversado com as pessoas para ver o que eu teria de direito, eu não teria conseguido. Foi graças à vontade, né? E saber que eu teria esse direito. Em Pernambuco, o atraso na entrega de uma encomenda prejudicou um surfista que precisava receber a prancha a tempo da competição. O equipamento enviado pelos Correios não chegou e o atleta acabou eliminado da prova. Manobras que assustam até quem está acostumado a assistir às competições. A nova geração do surf chegou para mostrar que o Brasil não pretende deixar o pódio. Alexandre Ferraz tem 30 anos e é um dos grandes nomes do esporte nacional. Acostumado com ondas gigantes, ele explica que, além de sorte e muita técnica, a escolha da prancha perfeita é determinante na hora de enfrentar o mar. O equipamento de trabalho da gente, no caso que é a prancha, ela vem com as nossas medidas, né? No caso, se o cara é um iniciante, o iniciante ele consegue surfar com uma prancha por 1 ano. No caso do profissional, ele precisa de umas 2, 3, 5 pranchas, dependendo do tamanho do mar, dependendo das condições do mar. E isso aí vai fazer uma diferença da performance dele dentro d'água, né? Por isso, todo cuidado é pouco com o transporte do instrumento de trabalho. Dependendo do lugar da competição, é mais seguro enviar as pranchas pelos Correios. O risco de danos é menor, mas o prazo de entrega costuma ser maior do que o prometido. Eu acho que isso sempre é comum, né? A questão da logística dos Correios, geralmente eles dão um prazo e nem sempre eles conseguem cumprir aquele prazo. Isso aí acontece e, infelizmente, nós atletas, algumas vezes, temos que pensar com o erro das outras pessoas, né? Mas planejamento não é sinônimo de tranquilidade. Dunga, campeão pan-americano de surf, não escapou das falhas do serviço prestado pelos Correios. Pelo webcam, ele conta que para participar de uma das etapas do Circuito Nordestino de Surf, enviou 5 pranchas de Fortaleza para Fernando de Noronha. Nenhuma chegou ao destino. Todos os anos anteriores eu sempre mandei pelos Correios e nunca deu problema. E então eu digo, então eu vou fazer o que está dando certo sempre. Enviei pelo Correio com 1 mês de antecedência e as pranchas não chegaram. Dunga só conseguiu entrar na competição porque pediu o equipamento emprestado de um colega. Como o peso, medida e designer da prancha não eram ideais, a solução improvisada acabou atrapalhando o desempenho do atleta. É tanto que eu perdi na primeira bateria que eu disputei, eu já perdi o campeonato. O presidente da Associação Nordestina de Surf afirma que Dunga era um dos favoritos na competição e ficou em desvantagem por causa do imprevisto. Quem garante que ele chegava numa quarta, numa semi, numa final, ganhava o campeonato? Isso tudo só ia saber se ele tivesse com o equipamento dele, né, para poder competir de igual com os outros atletas. Né? Diante do prejuízo, o atleta entrou com uma ação na justiça contra os Correios. A empresa pública argumentou que uma sobrecarga pontual no sistema de transporte aéreo provocou a falha. Mas não teve jeito. Tanto em primeira quanto em segunda instâncias, o argumento foi rejeitado. Um novo recurso levou o processo ao Superior Tribunal de Justiça e, mais uma vez, a responsabilidade da empresa foi confirmada. O surfista irá receber R$20 mil de indenização por danos morais. Apesar do transtorno, Dunga continua usando o serviço, mas na última viagem usou uma estratégia diferente para evitar surpresas indesejadas. Mandei 3 pranchas para o Correio e outras 3 vai comigo. Já para se um dá problema, o outro não dá. Se as 2 dá problema, aí é porque eu tenho porque eu sou azarado mesmo. E já que falamos de indenização por danos morais, a repórter Eliane Virtman esclarece uma dúvida comum entre pessoas que já receberam esse tipo de pagamento. É preciso declarar o valor junto à Receita Federal e assim pagar imposto? A resposta não é simples e tem motivado processos judiciais. Ela fazia muitos xingamentos, nas reuniões. Ela tinha uma postura bastante inadequada como gestora.
sempre ela colocando mesmo o funcionário como incompetente. Foram 4 anos suportando as humilhações da chefe, situação que desencadeou um quadro de depressão e síndrome do pânico. Por causa das doenças, ela foi obrigada a se afastar do trabalho, mas não se calou. Denunciou a chefe por assédio moral. Eu resolvi realmente entrar, não pensando no retorno financeiro que esse dano moral me traria, mas acima de tudo para que isso parasse, para que isso fosse exemplo mesmo, né? Exemplo para os funcionários que passam por essas humilhações. A chefe foi demitida. Já o banco privado condenado a pagar indenização no valor de R$100 mil por danos morais. A questão trabalhista foi resolvida no julgamento, mas logo surgiu uma dúvida tributária. Kellen deveria informar esse valor na hora de declarar o imposto de renda? A Receita Federal tem considerado a indenização como sendo a indenização por danos morais como sendo uma renda que venha aumentar o patrimônio da pessoa ofendida. E, nesse sentido, ela tem procurado tributar essa pessoa física face a esse valor recebido. Quem já passou por situações humilhantes ou constrangedoras não concorda e muitas vezes busca a justiça para se livrar da cobrança. Em um recurso que chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a Receita Federal questionou a decisão de primeira instância, que isentou do imposto de renda uma associação de criadores de bovinos em Uberaba, no estado de Minas Gerais. Na segunda instância, a desembargadora federal manteve o entendimento e confirmou: a cobrança do imposto sobre o valor recebido por danos morais é ilegal. Quando você determina que pague uma indenização pelo dano moral, você também está atendendo a uma postura moral de dizer, olha, você fez, você vai ter que ser penalizado pelo que você fez. Por outro lado, serve de exemplo para que outros não façam igual. Porque o sofrimento, a baixa estima, tem casos até que as pessoas se suicidam. Então não há dinheiro que recomponha um patrimônio moral. O assunto já foi tema de debates até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, que proibiu a cobrança sobre qualquer tipo de indenização. Tudo que se considera indenização é tentativa de recomposição de situações que não podem efetivamente ser recompostas. Tudo que for indenizado não é passível de tributação. A Receita Federal não comentou a decisão, mas acatou a ordem da Justiça. Este professor de Direito da Universidade de Brasília faz questão de dizer: mais importante que o dinheiro é coibir atos abusivos. A principal razão para a existência dos danos morais é construir essa esfera de proteção desses direitos. E de forma nenhuma é exatamente dar ganhos financeiros à vítima. Até porque o que se espera de uma pessoa razoável, prudente, é que ela não queira trocar essa sua esfera ideal, essa esfera extrapatrimonial por dinheiro. Para Kellen, o reconhecimento da justiça e a punição da ex-chefe foram os maiores ganhos. Para mim, o prazer de ver a justiça feita, de saber que o ser humano não pode agredir outro ser humano dessa forma, ainda mais tão injustamente, isso para mim foi o meu maior ganho. A situação parece absurda. Um homem que teve os documentos fraudados descobriu que o nome dele era usado na aplicação de golpes pela internet. Apesar de ser inocente, ele chegou a ser alvo de uma investigação policial. O desfecho dessa história você vai conhecer na reportagem de Letícia Lagoa. A cada minuto, pelo menos 4 brasileiros são vítimas de tentativas de fraude. Meu pai passou por essas situações um mês atrás, que estelionatários clonaram o cartão dele, retiraram R$3.500 da conta. Confesso que realmente me preocupa o fato de você abrir cadastros na internet. É uma coisa que eu não fico segura, por conta que o teu CPF ele anda por todo lugar, né?
O estudo feito por uma empresa que presta serviços de proteção ao crédito revela que a exposição de dados pessoais na internet deixa o consumidor mais vulnerável. Os riscos são ainda maiores quando há roubo, extravio ou perda de documentos. Neste caso, é importante fazer um boletim de ocorrência imediatamente após o fato. Para mim me ajudou porque não saíram fazendo coisas erradas com o meu CNH, porque ali tem o número do meu RG, tem tudo ali, então a pessoa já não conseguiu, porque eu bloqueei tudo. Mas até mesmo quem nunca perdeu de vista os documentos não está livre de ser alvo de um golpe. Este advogado, que mora em São Paulo, teve a carteira de identidade falsificada por estelionatários. Num primeiro momento, eles contrataram um serviço de TV a cabo e quando eles receberam a primeira mensalidade, eles já tinham o comprovante de endereço. Aí, com o meu documento falsificado, eles foram até a agência bancária e abriram as contas poupança. Foram ao todo 4 contas poupança. As contas foram abertas para receber o pagamento de produtos vendidos pela internet. Os clientes compravam, mas não recebiam as mercadorias. O advogado só ficou sabendo que o nome dele era usado pela quadrilha quando foi procurado em casa por um consumidor. A minha mãe me telefonou e me disse: olha, Júnior, tem um sujeito aqui cobrando um computador que você teria vendido pelo site Mercado Livre. De vítima, ele passou a ser investigado pela polícia. O meu nome foi negativado, inquérito policial que instauraram contra mim, não só em São Paulo, como também em Itabuna, na Bahia. Para provar a inocência e limpar o nome no mercado, Franco precisou entrar na justiça contra a Caixa Econômica, um dos bancos onde as contas foram abertas com os documentos falsos. No julgamento, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região entendeu que houve falha na segurança dos serviços prestados e condenou a Caixa a pagar uma indenização por danos morais. Por se tratar de relação bancária sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, por força da súmula 297 do STJ, a responsabilidade do banco é objetiva, ou seja, independe da prova da culpa. Então basta você provar o nexo causal entre a ação ou a omissão do funcionário do banco e o prejuízo que a vítima experimentou para estabelecer então o dever de indenizar. Foi nesse sentido que a sentença se posicionou. Esse é apenas um exemplo de falha na prestação de serviços bancários que provocam reclamações, tanto na Justiça quanto no PROCON. No ano passado, quase 10 mil pessoas procuraram um órgão de defesa do consumidor em São Paulo por esse motivo. As instituições financeiras aparecem em segundo lugar no ranking das empresas que mais geram reclamações. A coordenadora de atendimento do PROCON chama a atenção dos consumidores que costumam fornecer dados pessoais para o preenchimento de cadastros. As informações nem sempre são guardadas com segurança e podem até mesmo serem vendidas sem autorização. Então verifique realmente a real necessidade de passar informações tão importantes numa compra simples, num preenchimento de repente de uma promoção. Verifique com atenção para quem você fornece esses dados. É uma forma de o consumidor tentar evitar. Em todo o país, não faltam exemplos de desrespeito ao patrimônio histórico. Casas, edifícios e monumentos que ajudam a contar a trajetória do país são simplesmente ignorados e sofrem com a ação do tempo. A tarefa de preservar não é mesmo fácil, exige esforço e investimentos. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi preciso uma ordem da Justiça para que o poder público assumisse essa responsabilidade. No centro da discussão está uma fazenda construída há mais de 300 anos. A situação de abandono pode ser vista logo na entrada. As cancelas abertas permitem que qualquer pessoa tenha acesso ao terreno. O mato alto serve de pasto para cavalos. Na mansão erguida em 1760, as janelas foram quebradas, os lustres furtados e o teto não esconde as infiltrações.
Na capela ainda mais antiga, de 1618, só restam os azulejos portugueses. Peças de madeira acabaram arrancadas. Um dos patrimônios históricos mais importantes do estado do Rio de Janeiro resiste às margens da rodovia RJ-104. Fazenda Colubandê é um exemplar clássico do Brasil Colônia, né? Ela mostra uma arquitetura das fazendas do Brasil Colônia, fazenda de cana-de-açúcar, dos engenhos, e também tem ali a capela da fazenda, né? Que também é fantástica, que é um exemplar do século XVII, né? Na época do Império, a fazenda foi doada pelo rei de Portugal para o colonizador Gonçalo Gonzalez. Em 1713, a área foi confiscada pela Igreja Católica e desde a década de 1940, todo o conjunto arquitetônico é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Durante 24 anos, a conservação do espaço foi feita pelo Batalhão da Polícia Florestal, que usou a fazenda como sede da corporação. Por causa da vigilância constante, o retábulo em estilo barroco, folheado a ouro, pôde ser preservado. Mas em 2012, a tropa deixou o local e o terreno ficou abandonado. Na mesma época, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo que o governo do estado e o IPHAN restaurassem a fazenda. A primeira decisão estabeleceu o prazo de 120 dias para a entrega de um cronograma de recuperação e conservação, mas nenhuma medida foi tomada. Inconformado, este ambientalista fez uma nova denúncia. Ali naquela capela tem o vigário que fundou a capela, está enterrado ali. Aquilo ali é solo sagrado, né? E está tudo sendo desrespeitado. Eu acho que as autoridades têm uma oportunidade, mais uma vez, de fazer a diferença ali e talvez sem gastar dinheiro nenhum, só juntando numa parceria privada os CIPs, organizações da sociedade civil, com empresas interessadas, de repente, até nas leis de incentivo à cultura, em renúncia fiscal, enfim, os instrumentos existem. O que está faltando é a vontade de fazer. Em maio deste ano, o prazo foi prorrogado por mais 120 dias. De acordo com a nova determinação da Justiça, se nada for feito, os servidores do Estado responsáveis pelo projeto vão responder a processos administrativos e até criminais. E mais, ainda podem ser obrigados a pagar uma multa. Outra alternativa para garantir o cuidado com o patrimônio histórico é a transferência da propriedade para o município de São Gonçalo. O secretário de Cultura e Turismo da cidade afirma que o acordo não foi fechado por questões burocráticas, mas garante: a mudança é só uma questão de tempo. Na verdade, o poder público municipal gostaria realmente de ter propriedade daquele bem e projetos não vão faltar. A nossa Guarda Municipal poderia tomar conta em torno daquilo ali, a Secretaria de Parques e Jardim, o próprio meio ambiente. Ali é um ponto principal que atravessa, corta São Gonçalo. Eu acredito que ali seria um ponto turístico, né? Criar até um polo de leitura para aquela região ali, que é uma região muito carente também. Quem defende o patrimônio histórico lembra que a riqueza arquitetônica do lugar chamou a atenção até de Oscar Niemeyer. Quando projetou o Palácio da Alvorada, em Brasília, ele se inspirou no sentido horizontal da fachada e na larga varanda da Fazenda Colubandê. Aquela fazenda, ela tem uma importância, se repara aquelas colunas, né? Ela vem mostrar que ela lembra, inclusive, construções antigas, né, de Roma antiga, né? Esse é o ecletismo da arquitetura brasileira, nas fazendas, também nas igrejas, né? E, enfim, nos imóveis urbanos também tem essas características, né? O Via Legal fica por aqui. Eu volto na semana que vem com outras histórias que foram decididas pela Justiça Federal. Até lá!